Olá, queridos, graça e paz em nome de Jesus, muito bem-vindo aqui junto conosco. Que bom que você está ligado aí no nosso curso Como Estudar a Bíblia, módulo 1, aula 3, é isso aí, aula 3. Você pode rever quantas vezes você quiser a aula 1, a aula 2 e mesmo essa própria aula. Na aula passada nós estivemos falando um pouquinho sobre canonicidade. Estivemos dando aí noções, quais os livros que foram considerados divinamente inspirados, como também qual a categorização dos livros judaicos, dos livros em hebreu, ou seja, o Tanakh, né? Torá, Neviim e Ketuvim, foi o que nós abordamos aí na última aula, e falando também sobre a divisão ocidental, ou seja, chegou para nós como 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros profetas maiores e 12 livros profetas menores. Essa é a composição dos 39 livros, o que para nós é considerado o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança. Falamos também acerca da importância da tradução, a tradução do 72, hoje conhecida como a tradução da Septuaginta, ou a edição dos 70, e também a tradução do latim, a Vulgata. Isso foi o que nós demos aí como ideia no Antigo na última aula, falando acerca da importância das versões, das traduções, falando sobre algumas traduções brasileiras, sobre algumas edições brasileiras. Interessante nós observarmos, eu quero começar essa aula de hoje, falando sobre uma grande verdade que Paulo registrou quando escreveu a carta aos irmãos de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 2 nos diz assim: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Uma verdade que Paulo apresenta aqui através da carta aos Gálatas: vindo Jesus na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Paulo considerou a época em que Jesus nasceu a plenitude dos tempos, ou seja, a própria ramificação do Império Romano e como ele se alastrou através das construções das rodovias, através da abertura de estradas, através do próprio Império Romano. Isso favoreceu para que o Evangelho, para que as boas novas do Evangelho pudessem alcançar a todos os lugares. Você sabe que não só Paulo, como muitos apóstolos que foram presos, eles pregavam em cadeias, eles pregavam diante de tribunais, diante dos imperadores, eles levaram e propagaram a mensagem não só dentro das sinagogas, como também em lugares que muitas vezes as pessoas não queriam ir naturalmente, mas eram levadas presas e assim por diante. Podemos ver também que no decorrer da história, essa plenitude dos tempos contribuiu muito para a propagação do Evangelho. Ou seja, em 1450 d.C., houve a invenção da prensa tipográfica por Gutenberg. A impressão da prensa tipográfica por Gutenberg foi um enorme avanço tecnológico que proporcionou a propagação da mensagem de Deus e a publicação da Bíblia, né? Como nós já falamos aí na primeira, segunda aula, ter o livro bíblico na época antiga era muito difícil, porque os papiros eram caros, a folha de papel era muito cara, e por outro lado, os pergaminhos aí feitos com couro de peles de animais se tornava realmente algo que não dava para conter aí os 66 livros, ou ter que ter um grande armário, uma grande biblioteca, e carregar isso de um lado por outro ficava inviável. Então os pergaminhos eram confinados nas sinagogas aí no período da igreja primitiva. Então quando nós vemos aí a criação da gráfica, a invenção da prensa tipográfica, que possibilitou a Bíblia de ser publicada, isso foi um grande avanço, não só tecnológico, mas também um avanço para a propagação dessa verdade que ultrapassa séculos, milênios e chega até nós. Então, Gutenberg teve aí como propósito, como alvo, o seu primeiro livro a ser impresso, a Bíblia.
cujo texto foi impresso a princípio em 2 colunas, devido às limitações da sua prensa, da sua invenção, da inovação da sua época. Por incrível que pareça, esse formato de 2 colunas continuou a ser publicado de maneira tradicional até os dias de hoje na escrita da Palavra de Deus. E não só na própria Bíblia, como também em enciclopédias e manuais até os dias de hoje, se mantém essa estrutura de 2 colunas para mais fácil entendimento e leitura do texto, sendo frases curtas e pequenas em cada uma das colunas. Para ajudar então o leitor a se localizar na Bíblia, em 1450 foi publicada aí em 2 colunas, mas com o passar dos anos foram divididas em capítulos e versículos. Você tem que entender que a Bíblia não foi escrita no original, subdivididas em capítulos e versículos. O texto original não tem essa divisão, tanto no hebraico como no grego, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Aliás, o apóstolo Paulo nunca imaginou que as suas cartas seria a Bíblia nos dias de hoje. Paulo escrevia cartas para as igrejas, Paulo escrevia para tentar corrigir algum erro que ele teve conhecimento, para tentar estabelecer a doutrina. Então ele escrevia cartas, e as cartas dele nunca foi dividida em capítulos e versículos quando ele estava escrevendo no original. Só que no ano 1205 depois de Cristo, a Bíblia começou a ser subdividida em capítulos por um arcebispo da Cantuária chamado Steve Langton. Steve Langton, ele subdividiu a Bíblia em capítulos. Porém, alguns atribuem essa subdivisão ao cardeal Hugo Santo Caro. Sabe-se na história que, na verdade, Steve Langton começou essa subdivisão e quem concluiu foi o cardeal Hugo Santo Caro. Então, na verdade, ele fez algumas revisões, algumas alterações, e isso foi no ano 1250. 1205, Steve Langton começou essa subdivisão, o arcebispo da Cantuária, e 1250, o cardeal Hugo Santo Caro, alguns livros vai atribuir a Steve Langton e outros livros vai atribuir ao cardeal Hugo Santo Caro, mas foi uma obra que começou por um e terminou com o outro. Quanto à subdivisão em versículos, o Antigo Testamento foi feita em 1445, e foi dividida pelo Rabino Mardoqueu Natan. O Rabino Mardoqueu Natan viu a subdivisão de capítulos que facilitou e subdividiu, além de capítulos, em versículos. E já o Novo Testamento foi um trabalho que foi feito de 1551 a 1554, por Robert Stevens. Robert Stevens foi um famoso impressor de Paris, um tipógrafo parisiense, que ele foi considerado intelectual, mas ele subdividiu o Novo Testamento nesse período de 1551 a 1554. Embora os capítulos e versículos sejam uma forma útil de nós localizarmos o texto bíblico, eles também podem ser um obstáculo, porque muitas pessoas acham que essa subdivisão já tem todo o texto ou todo o contexto, e muitas vezes isso pode impedir o entendimento ou a fluidez de um argumento. Então você nunca pode se limitar para entender uma história, uma narrativa bíblica somente ao capítulo. Você tem que ler um pouco antes e tem que ler um pouco depois. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, é importante você lembrar que quando ela foi escrita, ela não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi aí um trabalho de 1205 a 1554 para facilitar se encontrar o texto na comunidade, na igreja, no culto, e de maneira mais eficaz poder achar o local que está sendo lido. No fim da primeira década do século XXI, já haviam porções da Bíblia em pelo menos 2.479 línguas. 2.479 línguas. E dessas línguas, 451 já tinham a tradução da Bíblia completa. A Bíblia sempre foi o livro mais publicado, mais lido, mais traduzido na história da humanidade. 451 línguas,
já tinha sido traduzido no início do século 21. 1185 tem um Novo Testamento traduzido e 843 idiomas e dialetos tem pelo menos um livro da Bíblia traduzido, normalmente o Evangelho segundo João. Restando ainda 4.400 línguas nas quais não existe nenhuma porção da Bíblia traduzida. Claro que são línguas minoritárias, usadas por pequenos grupos, que ainda não se tem essa tradução. Há um trabalho muito intenso aí de organizações que têm trabalhado com afinco para traduzir a palavra de Deus em todos os idiomas e dialetos. A história da influência da Bíblia é a história da civilização, ou seja, Deus tem se revelado através dos tempos por meio das suas obras, isto é, por meio da criação. Só que a palavra de Deus, nós temos que entender que ela é uma revelação especial e uma revelação maior, é uma dupla revelação. Na Bíblia, a palavra escrita em Cristo é a palavra viva, né? Como o próprio apóstolo João escreveu, o verbo se fez carne. Então a palavra escrita se tornou viva e habitou entre nós. Infelizmente, por causa de despreparo, nós temos ouvido muitas aberrações gritantes como resultado do desconhecimento das regras elementares e pela falta de cuidados básicos em relação à leitura e à interpretação do texto bíblico. Restando, então, o uso de acheologias, entre aspas, né? O que eu chamo de aquilo que a pessoa acha que é a interpretação e não necessariamente uma interpretação no profundo. Deus, porém, Ele quer que nós estudemos a sua palavra e esse querer dele está claro nos seus próprios escritos, né? A abertura desse nosso curso, eu já li esse texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, mas eu gostaria de repetir ele para você. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Essa é uma grande verdade que Deus nos diz profeticamente, aqui através do profeta Oséias, e Deus está trazendo uma consequência à geração, uma consequência geracional. Se você se esquecer da lei de Deus, Deus pode se esquecer da tua linhagem, Deus pode se esquecer dos teus filhos. Se você rejeitar o conhecimento, Deus pode rejeitar a você. Então nunca rejeite o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Busca o conhecimento, busca cada dia essa verdade, meditar no livro desta lei para que você possa conhecer as verdades da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro 3, 15, nos diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você tem que se preparar, você tem que estar sempre preparado para poder responder com mansidão àqueles que querem saber o motivo e a razão da sua fé. Já lemos nesse nosso curso, e eu volto a repetir, o que Paulo deixou para Timóteo na sua segunda epístola, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Não só o Novo Testamento nos desafia a estudar, a estarmos preparados, como também o Antigo Testamento. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 34, vamos lá comigo, Isaías capítulo 34, versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará. Já o salmista, no capítulo 119,
maior capítulo da Bíblia, não só de Salmos, como da Bíblia toda, nos diz um texto tão decorado, tão recitado e muitas vezes tão pouco vivido, né? Salmo 119, 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você medita na verdade da palavra de Deus, ela acende uma luz para guiar os seus passos como um caminho. Ainda no versículo 130, o salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, através da exposição da palavra de Deus, nós temos o conhecimento. Por quê? Porque ela ilumina os nossos passos, ela ilumina a nossa vida. O sábio Salomão, em Provérbios capítulo 18, versículo 15, nos diz: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O ouvido dos sábios busca a ciência. Então, que você possa cada dia buscar meditar na verdade da palavra de Deus. A grande verdade é: ninguém ensina ninguém a pregar. Só que o conhecimento vai dar àquele que vai pregar a matéria-prima para que ele execute uma boa construção do seu sermão, uma boa construção daquilo que ele entendeu na verdade da palavra de Deus. Então, o curso bíblico, ele vai te dar argumentos, ele vai te dar conteúdo, ele vai te dar ferramentas para que você possa formar e estabelecer assim aquilo que você tem a transmitir da revelação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta você no dia da provação, é a palavra de Deus que te sustenta no dia da angústia, no dia mau, no dia da adversidade, que todos nós passamos por esse dia, né? É ela que vai te dar forças para vencer no momento da tentação, e é através dela que você vai ter autoridade no nome de Jesus. O próprio Jesus te deu poder e autoridade. Então isso é através da palavra de Deus. Na cadeira da teologia, que se ocupa com o estudo da palavra, é também chamado de bibliologia. Biblio, que na verdade é as escrituras da palavra, logia, estudo de. Bibliologia, o estudo da palavra de Deus. Nós temos que entender que a Bíblia, ela é o nosso manual de regra, fé e prática. A Bíblia, ela é o manual da vida cristã. A Bíblia, ela é o nosso alimento, nutrindo e dando crescimento espiritual àquele que nele busca como Senhor. Então, a importância de você saber que Deus proporcionou a Bíblia para que você pudesse se alimentar como um alimento espiritual, assim também é a palavra de Deus. Assim como naturalmente você tem que se alimentar todos os dias, você tem que se alimentar espiritualmente da verdade da palavra de Deus todos os dias. Porque é assim que ela vai te sustentar e ela vai te fortalecer. A Bíblia, ela é o único livro que, quando ela está sendo lida, o autor está presente. É o único livro da história da humanidade que, quando ela está sendo lida, o autor sempre está junto contigo. E aonde você estiver, ele é onipresente, então ele, na verdade, vai estar junto contigo através da leitura da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas divinamente inspirada por Deus. Em sua totalidade, ela foi igualmente inspirada por Deus. Em seu processo de escrita, os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes. Na verdade, Deus inspirou os escritores. Houve uma cooperação vital e contínua entre eles, e o Espírito de Deus os capacitava a cada dia. E essa verdade, nós vemos que os próprios escritores registram à medida que eles vão descrevendo a sua carta ou o seu texto. Paulo, por exemplo, diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Já o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 21, nos diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Para que sigais as suas pisadas. 1 de Pedro 2, 21. Agora, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 20 e 21, nos diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que grande verdade, que palavra tremenda. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo e o próprio Pedro atesta e testifica: nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Jó, em seus questionamentos, também nos traz tremendas lições em todo o conteúdo do seu livro, e nós observamos no capítulo 32 de Jó, versículo 8, na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso é que vai instruir, que vai dar sabedoria e que vai fortalecer. Então entendemos que Deus é o autor da Bíblia, que na verdade inspirou homens que escreveram a verdade da palavra de Deus que chegou até nós. E o profeta Isaías, no capítulo 34, versículo 16, nos diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, nos diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Essa é a nossa garantia, que o próprio Deus, ele vela em cumprir a sua palavra. Nenhuma palavra que foi dita por Deus deixará sem cumprimento. A importância e garantia de sabermos que aquele que começou a boa obra, ele a completará na nossa vida. Deus atua então no escritor, no texto, por inspiração. Deus não ditou para que o escritor pudesse escrever como um ditado. O escritor, ele na verdade foi inspirado por Deus para escrever um original. E esse original foi traduzido em diversos idiomas, dialetos e chegou até nós. O leitor então lê a tradução e crê naquilo que Deus fala. Então Deus atua tanto sobre o leitor com a revelação, como com a interpretação e a unção. Por isso, somente Deus pode ser o autor da verdade da palavra de Deus. A inspiração divina não significa ditado, no sentido de que o escritor fosse passivo, sem que as suas faculdades mentais tornassem parte do processo do registro da mensagem. Embora sejam algumas porções das escrituras ditadas, como por exemplo os 10 mandamentos, né? Você sabe que as primeiras tábuas que Moisés desceu do monte, ele quebrou quando ele ficou indignado ao ver que o povo tinha feito um bezerro de ouro. Então a segunda, ele na verdade recebe como ditado e tem que talhar na pedra exatamente como Deus estava dizendo. Outra, que é um tremendo ditado eficaz às nossas vidas, é a oração conhecida como oração dominical, que Jesus ensinou aos seus discípulos, que é uma oração que na verdade foram as próprias palavras do Verbo que se fez carne, do Deus Filho. Então a própria inspiração, ela exclui o sentido da ação meramente mecânica. Os escritores da palavra de Deus, divinamente inspirados por Deus, não fizeram apenas uma cópia de um ditado. Não era uma ação mecânica que realmente os conduzia a escrever, mas o Espírito Santo de Deus os inspirou para escrever aquilo que estava no coração de Deus. Então a ação mecânica exclui qualquer sentido de inspiração. Não podemos ter a palavra de Deus como uma ação mecânica. Por exemplo, um homem de negócios, ele não inspira sua secretária ao ditar a carta que ela vai escrever. Deus não falou pelos seus homens como quem fala por um alto-falante. O que ocorreu foi que o seu divino Espírito usou as faculdades mentais humanas, produzindo dessa maneira uma mensagem perfeitamente divina, a qual, ao mesmo tempo, conservasse os traços da personalidade do autor humano. Então a gente vai observar que existem livros que foram escritos por boiadeiro, e ele, na verdade, colocou no seu limite de linguagem. Como também existem livros que foram escritos por filósofo, que ele escreve com toda a linguagem culta, filosófica. Porém, tanto um profeta como o outro foram divinamente inspirados por Deus, e o seu texto conserva os traços da personalidade
do autor. Então, embora seja a palavra do Senhor, ela é ao mesmo tempo, e em certo sentido, a palavra de Moisés, a palavra de Paulo, a palavra de Abacuque, a palavra de Davi, a palavra de Salomão. Então nós temos que entender que Deus nada fez a não ser pelo homem, e o homem nada faz a não ser por Deus. É Deus quem fala no homem, e é Deus quem fala pelo homem, e é Deus quem fala com o homem, é Deus que fala em favor do homem. Então nós dependemos da ação divina para termos a interpretação correta do texto bíblico. O fato de haver uma cooperação divina e humana na produção de uma mensagem inspirada, isso é bastante conhecido. Mas como se processa essa cooperação, é mais difícil de se explicar. Se o entrosamento da mente e do corpo já é um mistério demasiadamente grande para o homem mais sábio, quanto mais o entrosamento do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Devido a isso, a existência do texto bíblico pode ser explicada como um milagre singular. Por quê? São 66 livros cobrindo um período de 16 séculos, ou seja, 1.600 anos de escrita, né? Claro que a abrangência do texto bíblico e a narrativa do texto bíblico narra a história da humanidade, aonde compõe aí 6.000 anos de história. Mas a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 escritores, e esses 40 escritores estavam vivendo em lugares distintos e distantes, em 3 continentes que compreendem o território bíblico, sendo escrita em 2 línguas principais, em 3 continentes, escrevendo tanto no hebraico como no grego, no caso do Novo Testamento. Às vezes, até mesmo leitores mais dedicados, pela ênfase que dão à inspiração e à inerrância das Escrituras, têm a tendência de se esquecerem que Deus usou dos recursos naturais próprios de cada escritor. Deus não descaracterizou o escritor da Bíblia, como por exemplo, levando Pedro, um apóstolo iletrado, Deus não descaracterizou, levando Pedro a escrever as suas epístolas num grego tão eloquente, tão rico, quanto o grego empregado pelo erudito Paulo. Se você for pegar e analisar os originais das cartas de Paulo, você vai entender que era um grego erudito, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, pela sua capacidade. Já Pedro não, e Deus respeitou a limitação de cada um dos escritores. Devido à distância que os separava, em muitos casos os autores nada sabiam sobre o que já havia sido escrito. As cartas que Paulo escreveu, ele não teve o conhecimento dos 4 evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos depois das cartas. Muitas vezes um escritor iniciava um assunto e séculos depois, sem ter o conhecimento daquele assunto que foi iniciado, outro escritor completava aquele assunto com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus é que pode ser reconhecido como divinamente inspirado. Então a Bíblia foi escrita por homens de todas as atividades humanas. Daí a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Por exemplo, Moisés, ele era o único homem estudado do seu povo na sua geração. Moisés foi príncipe, Moisés foi legislador, Moisés foi formado em todas as disciplinas das faculdades, das melhores faculdades egípcias da época. No período em que ele era considerado filho da filha de Faraó, ele teve os melhores estudos, os melhores tutores, os melhores professores. Já Josué foi um grande comandante de exército. Tanto Davi como Salomão, os dois eram reis e os dois eram poetas. Isaías, ele era estadista e ele era profeta. Já Daniel foi ministro de Estado e foi profeta. Zacarias e Jeremias, os dois eram sacerdotes e eram profetas. Já o profeta Amós, ele era o homem do campo. Ele era vaqueiro, boiadeiro. Já Mateus, ele era funcionário público. O grande médico Lucas era pesquisador viajado e médico. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Paulo era um teólogo erudito. Então nós observamos que cada um tinha uma formação e cada um tinha um limite de linguagem, portanto, todos eles trazem a essência de uma mesma palavra, de uma mesma revelação. Apesar de toda essa diversidade,
quando nós examinamos os escritos desses homens, sob tantos estilos diferentes, tantas condições diferentes, nós verificamos que há uma harmonia e eles se completam, tratando de um só assunto, de um só foco. Essa é uma das riquezas da palavra de Deus. Quando Deus quis registrar o Antigo Testamento, Deus levantou Moisés, o homem letrado, estudado nos melhores colégios, nas melhores faculdades do seu tempo e o mais estudado da sua geração entre os hebreus. O Egito, na época, era a maior potência mundial da época. E quando Deus quis dar à planta o projeto de uma casa para ele, Deus usou todo o conhecimento que Moisés tinha tido na faculdade e Deus deu o projeto, a planta do tabernáculo, levando Moisés a uma revelação do verdadeiro tabernáculo nos céus e fazendo ele replicar esse tabernáculo que ele viu nos céus na terra. Deus levantou então um arquiteto, um engenheiro, que falava uma linguagem técnica, e quando Deus dá a planta do tabernáculo, o projeto do tabernáculo, Deus fala na linguagem técnica da arquitetura e da engenharia a um homem que tinha esse conhecimento. Alguém que, quando Deus quis revelar as leis, Deus falou exatamente como um homem sábio nas leis, como um advogado, um juiz da sua época, como era Moisés. Então, dentre o povo hebreu, Moisés era o que tinha os melhores estudos e o maior preparo, a maior condição de estudos da sua época. Por isso que ele escreveu o Pentateuco nas solitárias paragens do deserto, nos 40 anos em busca da terra prometida. Deus usou aqueles que foram forjados para revelar o seu propósito. Jeremias, por exemplo, nas trevas e sujidade de uma masmorra. Davi, por exemplo, nas verdes colinas dos campos ou horas no palácio. Abacuque, considerado o profeta mais culto dentre todos os profetas menores, cujo seu próprio nome significa o que abraça ou abraço ardente. Abacuque foi considerado filósofo, poeta e músico, e provavelmente levita e cantor do templo. Abacuque viveu nos dias de Josias, de Jeoacás, de Jeoaquim, reis de Judá, portanto também foi um contemporâneo de Jeremias. Quando Deus quis iniciar o Novo Testamento, Jesus teve um encontro com um perseguidor do cristianismo no caminho de Damasco, a fim de que um homem culto fosse alcançado, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, formado aos pés de um grande mestre judaico, de Gamaliel. E ele então pôde ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, para que então pudesse dar aí as premissas da igreja primitiva. Nesse encontro, Jesus alinha a visão de Saulo à visão do reino. Jesus alinha a visão de Saulo à visão dele e chama ele para uma grande comissão e contagia esse homem de tal forma que ele vai ser treinado, ele vai ser preparado para viagens missionárias e para a expansão, como ele próprio escreveu aos Gálatas, na plenitude dos tempos, durante as quais ele começa então, dentro da viagem, escrever carta para instruir as igrejas. Algumas que ele tinha inaugurado, outras que ele nem conhecia, mas que ele ficou sabendo dos problemas que estava tendo dentro da estrutura da igreja. Então Paulo escreveu muitas das suas cartas no meio da viagem, no meio de uma cidade para outra, e outras ele escreveu nas prisões, né? Hoje a gente conhece aí, tem até livros sobre isso, epístolas de Paulo nas prisões. Assim como o próprio apóstolo João escreveu trechos do Apocalipse no exílio, na ilha de Patmos. Então nós vemos que as condições em que cada um escreveu são condições adversas. Apesar de tantas diferentes condições, a mensagem da Bíblia é sempre uniforme e progressista, e tem uma continuidade maravilhosa. Essa é mais uma evidência de que ela é um grande milagre, pois, embora os escritores fossem das mais variadas profissões e atividades, vivendo e escrevendo em condições distintas e até vivendo em países, regiões e continentes diferentes, há uma harmonia maravilhosa em toda a estrutura e a mensagem dentro desses 66 livros.
Isso é uma prova de que só há um que inspirou esses autores a escreverem a palavra de Deus. A circunstância em que os livros foram escritos também foram as mais diversas. Por exemplo, Davi escreveu várias partes dos seus trabalhos no calor das batalhas, quando estava fugindo de Saul ou quando estava fugindo do seu filho Absalão. Já Salomão escreveu grande parte dos seus textos na quietude do palácio. Há profetas que escreveram seus livros em profunda tristeza, ao passo que Josué escreveu seu livro durante a alegria das grandes conquistas e vitórias. Então, apesar da pluralidade de condições, a Bíblia apresenta um só sistema de doutrinas, uma só mensagem de amor e um só meio de salvação. O foco central da palavra de Deus é Jesus Cristo. Em todo o Antigo Testamento, uma profecia, ele virá. Nos 4 evangelhos, ele veio. Nas cartas, ele voltará. Então, o foco central da palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós observamos alguns escritores, nós podemos analisar quais são os seus ofícios, a sua profissão e quais condições que eles escreveram. Então, acompanhe comigo no quadro a seguir, esse quadro de escritores, ofícios e condições. Moisés foi príncipe, legislador, e as condições que ele escreveu a maior parte dos seus textos, nas paragens do deserto. Josué, grande comandante do exército, e as condições durante as alegrias das conquistas e vitórias. Davi, o grande rei e poeta, no calor das batalhas. Salomão, grande rei e poeta, mas também zoólogo e formado em botânica. Sabemos que Salomão foi formado em zoologia e botânica. Por isso que grande parte dos seus estudos ele abordava características de insetos, de borboleta, de formiga, de animais, ou também das plantas, do cedro do Líbano e tantas outras plantas. E as condições que ele escreveu, grande parte deles no palácio. Já Isaías, estadista e profeta, não sabemos em qual condição ele escreveu. Já o profeta Daniel, ministro de Estado e profeta, escreveu na Babilônia. O profeta Amós, homem do campo, vaqueiro, provavelmente escreveu na fazenda. O profeta Abacuque, filósofo, profeta, poeta e músico, escreveu no palácio. Mateus, funcionário público. Lucas, médico e biógrafo, escreveu durante as viagens. Paulo, teólogo erudito, fazedor de tendas, ora na cadeia e ora nas viagens. Então essas são as condições de alguns escritores da palavra de Deus. Assim, há alguns aspectos a considerar sobre o texto inspirado da Bíblia. Primeiro deles, a diversidade dos escritores. Na Bíblia, há diversas biografias, vida de personagem de todas as posições sociais. Reis, rainhas, cidadãos, livres e escravos, artífices e lavradores, soldados e marinheiros, ricos e pobres, velhos e jovens, cultos e incultos, pessoas finas e pessoas vulgares, santos e pecadores. A diversidade das condições ambientais. É muito importante observar a localização e a situação em que cada escritor escreveu o texto. A informação que, na maioria das vezes, vem indicada por afirmações específicas no próprio livro. Por exemplo, as epístolas de Paulo às igrejas são endereçadas aos cristãos de lugares específicos. A primeira epístola de Pedro foi escrita aos eleitos que são forrasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Diversidade de circunstâncias. Vemos na Bíblia pessoas que ora no palácio, ora fugindo, ora escondidas, que é o caso de Davi. A mesma diversidade circunstancial ocorre com os profetas. Ora escreviam para quem estava no Reino do Norte, ora para quem estava no Reino do Sul, ora estavam presos, ora em exílio e ora escreviam quando voltavam do exílio. Alguns fatos anteriores à criação do homem, anjos e seres celestiais, o cumprimento das profecias, o testemunho do Espírito Santo no nosso espírito. Então, em todo o estudo da Bíblia, é necessário que se leia o texto e o contexto pelo menos umas 4 vezes antes de tirar qualquer conclusão. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus é o tema principal de toda a Escritura. No Antigo Testamento,
havia profecia sobre a sua vinda e sobre a sua vida por completo, antes do seu nascimento, seu crescimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, e a sua ascensão aos céus, a sua segunda vinda e o seu reino eterno. Todas essas profecias até hoje foram cumpridas fielmente em sua totalidade. A Bíblia inicia explicando a criação dos céus e da terra e encerra explicando os novos céus e a nova terra. Seu tema em geral é domínio. Gênesis trata do domínio dado ao homem e que ele perdeu quando pecou, quando quebrou a aliança com o Senhor, entregando esse domínio nas mãos de Satanás por causa do pecado. Então, encerra falando de domínio nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus resgatou o domínio que Adão entregou a Satanás. Jesus tomou as chaves da morte e da vida das mãos do diabo. Deus se revela gradativamente e progressivamente durante o contexto bíblico. O auge da sua revelação está em Jesus Cristo, assim como o próprio escritor de Hebreus nos registra na abertura do seu livro. Acompanhe comigo, Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa é a revelação a qual o escritor de Hebreus nos diz, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós falou-nos pelo Filho, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para a vinda de Jesus à Terra, com o propósito de salvar o homem. Então podemos sintetizar o Antigo Testamento em uma única sentença: Jesus virá. Os evangelhos relatam a sua chegada, a sua vida, o seu ministério, sua morte e ressurreição. Jesus veio. As cartas são fundamentadas em seguir a Cristo, esperar a sua segunda vinda. Jesus voltará, mas o Apocalipse dá o desfecho com a sua volta e o seu reino. Jesus reinará eternamente. Que você possa estar firmado nessa verdade, porque aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, que enviaria Jesus, se cumpriu. Assim também como a verdade que nos diz o livro do Apocalipse, ele em breve voltará. E que quando ele voltar, ele possa te encontrar pronto, preparado, para que você possa ouvir o clamor da trombeta e subir em glória para a tua eternidade. Deus te abençoe, fique conosco, continue firme no propósito de estudar como estudar a Bíblia.